Olá, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Corinthians. Bem, o Timão chega à 8ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Fica neste momento a 5 pontos da zona de classificação à Libertadores de América. Ao menos as fases prévias de classificação à Libertadores de América. E, a meu ver, tem de tudo para conseguir esta vaga na principal competição do continente sul-americano. Bem, quando o Mancini foi contratado para assumir o banco de reservas do Timão, eu fiz um vídeo aqui falando que acreditava na possibilidade de que o Timão conseguisse mudar na competição, conseguisse fazer jogos melhores, conseguisse ser, sobretudo, uma equipe muito mais competitiva e que as coisas poderiam mudar para o Corinthians naquele momento. É muito importante que você, torcedor, que você, torcedora do Corinthians e de outras equipes do futebol brasileiro, é muito importante que você passe a olhar mais para o que acontece dentro de campo. Quando você conseguir olhar mais para o que acontece dentro de campo, irá conseguir se libertar um pouco mais de muitos jornalistas que às vezes não sabem muito o que dizem, ou de alguns jornalistas que até sabem o que falam, o que dizem, enfim, mas que às vezes talvez não tenha tanto tempo assim para olhar o que acontece no campo. Há excelentes jornalistas no futebol brasileiro, naturalmente, mas há muitos que pecam demais justamente nesse ponto. Não olha para o que acontece dentro do campo. É o campo que manda a mensagem, é o campo que fala o que é um técnico ou não. E o Mancini, quando ele dirigiu o Atlético Goianiense, ele tinha conseguido dar para o Dragão de Goiás uma identidade de jogo. Eu digo mais, uma alma de dragão para a equipe de Goiás. O que a equipe goiana fazia dentro de campo, sob o comando do Mancini, mostrava que ele era, naquele momento, um dos melhores técnicos em atividade no futebol brasileiro. Não apenas um dos melhores técnicos brasileiros na ocasião, mas um dos melhores técnicos em atividade no futebol brasileiro. O Atlético Goianiense jogava com uma coragem impressionante contra quaisquer adversários, fossem em Goiânia, fosse na cancha desses adversários. Eu lembro, por exemplo, do grande jogo que o Dragão fizera contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, na ocasião o líder do campeonato, e o tempo inteiro em desvantagem no placar, o Atlético Goianiense buscava, mesmo sendo goleado, buscava fazer o gol. Aquele Mancini era um Mancini diferente. E ele sinalizava que poderia ser, naquele momento, sim, um ótimo técnico para o Corinthians. Quando ele chega no Timão, muita gente, muitos que acreditavam nisso, muitos que compartilharam comigo dessa opinião, deixaram de acreditar que as coisas poderiam mudar no Corinthians porque a equipe começou a apresentar resultados semelhantes ao que vinha apresentando. Jogos sem muito sentido, equipe sem muita pegada, sem muita identidade, sem muita alma dentro de campo. Equipe sem padrão de jogo. Aquilo, na verdade, acontecia porque o Corinthians era uma grande bagunça do ponto de vista do seu elenco. É o clube que mais contrata para sub-23. Para a equipe sub-23 no Brasil, talvez no mundo, é o Corinthians. É tanto jogador que o Corinthians contrata. Era um elenco muito grande, muito confuso. Um elenco que tem muitos jogadores para o exercício de algumas funções e que falta jogadores para outras. O Corinthians tem aquele elenco que muitas vezes, quando você olha para ele, por mais que chega jogador quase todo dia, você olha para o elenco do Corinthians e tem sempre a impressão que o time precisa de reforços. Ao menos era assim que as coisas aconteciam antes da chegada do Mancini e mesmo durante a presença do Mancini no banco de reservas do Timão, quando o Corinthians não conseguia reverter, sair daquela situação terrível de não vencer partida nenhuma, de sofrer nas partidas. Pouco a pouco o Corinthians foi ganhando um padrão de jogo, foi melhorando defensivamente, foi se armando na defesa. Aos poucos começou a castigar um pouco mais os seus adversários em algumas partidas. O Corinthians aprendeu a sofrer de uma forma mais digna nas partidas, que uma coisa é sofrer e perder as partidas, outra coisa é sofrer, mas conseguir algum resultado. Foi assim, por exemplo, contra o Grêmio. Eu lembro que o Mancini, em alguns momentos, o Corinthians foi prejudicado com jogadores expulsos. Teve situações polêmicas de arbitragem.
E quando a gente olhava para o Mancini, ele nunca reclamava. Aquilo também para mim era muito positivo e sinalizava que ali tínhamos um técnico que estava também muito amadurecido. Aos poucos o Corinthians começou, portanto, primeiro se defendendo, aprendeu a se defender melhor. O jogo ficou um pouco sem graça, o Corinthians começou a praticar aqueles jogos sem graça. Aos poucos o Corinthians começou a vencer, mesmo sem jogar bem. Aos poucos também começou a vencer, jogando um pouco melhor. E chegou aquilo que todo mundo esperava. Não foi hoje uma vitória de 1-0, uma vitória de 2-1, uma vitória sofrida. Hoje o Corinthians goleou o Fluminense por 5-0, com muitos méritos. 5-0 que foi justamente o suficiente para que o Timão passasse o Santos nos critérios de desempate e chegasse à 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Isso se deve sim ao trabalho do Mancini. A gente pode ver qualquer jogador dentro da equipe se destacando, que na verdade não é o caso. A gente vê uma equipe, um conjunto se destacando. Mas o nome dessa mudança no Corinthians é Wagner Mancini. E por causa do trabalho dele, o Timão hoje pode sim aspirar uma vaga na Libertadores de América. E vou dizer mais para vocês. Cuidado com o Corinthians. O Verdão, que é uma equipe, a meu ver, muito interessante, tem ainda mais 2 frentes para disputar, além do Brasileirão. Flamengo tem perdido a identidade do seu jogo. O São Paulo é aquela equipe que às vezes surpreende a si próprio e aos seus torcedores de forma negativa. Tem Grêmio, tem o Inter, em quem eu não acredito muito, apesar da excelente tabela que ajuda muito o Colorado. Tem o Grêmio, que eu olho para o jogo do Grêmio hoje, eu não confio muito mais nesse jogo do Grêmio como eu já confiei no passado. Vai ter a volta do Maicon agora, que é um jogador muito importante. Mesmo assim, eu não acredito muito nesse jogo do Tricolor dos Pampas neste momento. Tem outras equipes ali na disputa. O próprio Fluminense, que a meu ver, já está saindo dessa disputa. Então, nesse sentido, tem o Galo que teve uma grande oportunidade contra o Massa Bruta e jogou essa oportunidade fora, o que para mim também não é sinal de que as coisas estão perdidas para o Galo. O que eu venho dizer aqui, o que eu tenho dito aqui é que o campeonato não está decidido. E mesmo essas equipes que não estão vencendo agora, elas podem perfeitamente conquistar o título. Uma delas pode perfeitamente conquistar o título. Agora, se elas não quiserem, ou se elas tiverem dificuldade para isso, o Timão pode perfeitamente ficar com esse caneco. Por que não? Ora, mas são muitos pontos de diferença. Meus amigos, ainda faltam jogos. E nas fases finais dos campeonatos, as circunstâncias sempre entram em campo para ajudar a favoritar uma equipe e ajudar a prejudicar outras equipes, às vezes até favoritas que perdem o seu favoritismo. Então o Timão pode aspirar a coisas grandes desse campeonato. No mínimo, uma vaga na Libertadores de América. Acredito que isso sim possa mesmo acontecer. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. É isso.